Pé da irmã. Irmãos, antes de ministrar aqui, eu recebi um pedido de oração. Há uma criança lá no interior do Marajó, ela caiu, bateu a cabeça e está pedindo oração, que estão transferindo ela para Belém. É filha de um amigo, é a Aisha Beatriz. Vamos orar? Curve sua cabeça, querido Deus. Nós acreditamos no poder da oração e apresentamos a vida da Aisha a Ti, Senhor. Nós sabemos que ela está debaixo de promessa. Guarda essa criança, Senhor, para a glória do Teu nome. Espírito Santo, que o Senhor possa trazê-la e que os médicos possam ser usados para ajudá-la e que o pai, a mãe, a família conte um grande testemunho do quanto Tu és fiel em todas as Suas promessas. Eu oro sentindo a Tua presença neste lugar, com a certeza que o Senhor está alcançando através da oração da Tua igreja. Se tem uma coisa que tem poder, Senhor, é a oração do Teu povo. E nós estamos intercedendo pela vida desta criança, e crendo no milagre, e crendo que o Senhor já fez, o Teu nome será glorificado. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Deus já curou ela, para a glória de Deus. Salmo de número 37, abra sua Bíblia. Você tem um aparelho telefônico, desligue ele, ou então se você precisar falar com alguém, coloque no silencioso. Se tem algum bebezinho chorando, você já sabe o protocolo da casa, você vai lá fora, pega um ventinho com ele, depois você retorna. Deixa eu colocar o meu aqui também. Pronto, vamos lá. Salmo de número 37, culto de ensino, arraial quase cheio. Estamos sentindo falta de alguns irmãos, e vamos orar, irmãos, tá? Para que o Senhor traga de volta os irmãos que não conseguem chegar aqui, não por motivo de trabalho ou que estão doentes, mas por motivo de frieza espiritual mesmo, viu? Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos e que na próxima reunião eles já possam estar conosco. Querido Deus, estamos mais uma vez aqui. Já sentimos a Tua graça de uma maneira especial. Isso nos dá força para prosseguir a caminhada. Ó Espírito Santo, agora queremos ouvir a Tua voz através das sagradas letras. Essa aqui é a maior e melhor de todas as profecias. Ela é infalível, inerrante. Fala conosco, Senhor, nos admoesta, nos exorta, nos consola. Possamos sair daqui mais crentes, possamos sair dizendo que só o Senhor é Deus. Nós sabemos que o Senhor é fiel. Mais uma vez, pela Tua graça e infinita misericórdia, usa a minha vida para transmitir conhecimento à Tua igreja. Toca na minha mente, nas minhas cordas vocais e fala com o Teu povo. Esse que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre o Salmo de número 37, eu ia falar 137, o Salmo de número 37, que é um salmo de imprecação. Pastor Narciso, o que é um salmo de imprecação? Antes de falar sobre um salmo de imprecação, os salmos eles estão divididos em 5 livros no saltério. Você tem aí na sua Bíblia um saltério com 150 cânticos, pode ser chamado de cânticos, pode ser chamado de hinos, pode ser chamado de cânticos de doxologia, eu vou te explicar. E na verdade, eles foram compilados num tempo aí de 1000 anos. 150 salmos foram agrupados num tempo de 1000 anos. E os salmos foram muito importantes na história do povo judeu, do povo hebreu, por causa de muitos motivos. No decorrer da mensagem você vai entendendo. Eles estão divididos em 5 salmos. Do Salmo 1 ao 41 é um livro, é o primeiro livro. Por que 5? Estão querendo fazer uma assimilação com o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros de Moisés. Então, o salmista também compilou 5 livros. Do Salmo 42 ao 72 é o segundo livro. Do Salmo 73 ao 89, o terceiro livro. Do Salmo de número 90 ao 106, o quarto livro. E do Salmo de número 107 ao 150, o quinto e último livro. Ele teve uma
uma importância tão grande no Novo Testamento que nós vamos encontrar cerca de 116 citações diretas, fora as indiretas, no Novo Testamento do livro dos Salmos. Vamos ter 116 citações. E quando nós olhamos para esse salmo, por exemplo, o primeiro livro, que vai do 1 ao 41, a maioria desses salmos, exceto 3 salmos, o 10, mais um outro, eles não são de Davi. O restante são de Davi. Davi tem um total de mais ou menos 73 salmos. Também entra aqui Salomão, os filhos de Emã, Etan, Asaf e alguns outros salmistas. A tradição judaica, ela vai dizer que o salmo de número 90, ele é atribuído à autoria de Moisés, o grande profeta de Israel. E quando se fala de salmos, a gente vai encontrar alguns títulos para eles. Olhe para mim, como se trata de uma poesia hebraica, de um cântico hebraico, você vai lá nos gêneros literais, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Nessa diferença literária do Antigo Testamento, nos 39 livros, os salmos eles são na categoria de poesia e sabedoria. Junto com eles estão o livro de Jó, o livro de Cânticos, o livro de Eclesiastes. Eles formam o livro que é o gênero literário chamado de poesia ou livro de sabedoria. Dentro da cultura judaica, esses cânticos eles são muito importantes, como eu disse. Por quê? Olha que coisa interessante, não tem nenhum salmo, nenhum, que você não aprenda alguma coisa de Deus. Logo, esses cânticos, eles têm como objetivo serem cânticos didáticos pedagógicos. Por quê? Eles estão enriquecendo e ensinando o povo hebreu a como conhecer a Deus. Presta atenção, no século I, as reuniões na igreja primitiva eram dentro das casas. A partir dos séculos II, as famílias mais ricas no Novo Testamento começaram a construir pequenos espaços que futuramente seriam as igrejas, e ali ele já conseguiu aglomerar mais pessoas. E quem lia a Bíblia para eles nesse tempo era um sacerdote, um escriba ou alguém instruído, porque a maioria das pessoas não eram alfabetizadas, elas não sabiam ler. Século II, depois de Cristo, imagine 4.000 anos atrás, que é o tempo do Antigo Testamento. Então, Deus teve essa ideia tão brilhante, que quando esses salmos eram cantados, e é muito mais fácil, olhe para cá, é muito mais fácil você aprender escutando uma música do que lendo um texto bíblico. Já viu quando tu está lavando a tua louça lá na tua pia, que começa a tocar aquele brega? Tu não quer nem decorar, mas tu decora. É impressionante. Quando a gente vê, a gente está cantando o bendito brega. E a gente canta um pedaço e fala, repreende Jesus no teu nome que não pode. Porque a música ela tem esse poder de fixar na tua mente. E Deus, então, ele está usando isso aqui. E a gente tem aqui alguns diferentes títulos para salmos. Olha aqui, o salmo pode ser chamado em hebraico de canção. O título em hebraico é sir, fale sir. Em grego é ode. Ode em grego, sir em hebraico significa canção. O que seria essa canção? É um fluxo de fala de uma linha, onde essa linha tinha que ser didática. Também o salmo é chamado de hebraico mitzmor e no grego psalmos, que é um salmo. O que significa essa palavra psalmo? Significa uma música que é cantada por um instrumento, pode ser de corda ou um outro instrumento. E o último termo que é chamado para salmo é terrilar no hebraico e hinos. E o hino, essa palavra hino, no original significa cântico de doxologia. A palavra doxa em grego significa glória. Logo, então, é um hino, um cântico de glorificação a Deus. Presta atenção para você aprender. Os salmos, nenhuma dessas canções, nenhum desses cânticos, nenhum desses hinos espirituais, nenhum, cantam para o homem. Dá um glória a Deus aí. Todos eles cantam a Deus. Ou seja, são hinos de glorificação ao nome do Senhor. E é interessante que nós vamos observar, rápidas curiosidades aqui, que ele é o livro que possui mais autores, já citei para vocês quais são. Ele é o maior livro da Bíblia. Ele participa da catequização, essa palavra catequizar parece católica, mas ela significa ensino. Ele participa da catequização dos hebreus e todos eles, como eu disse, são didáticos. Só que esse salmo aqui, está com a Bíblia aberta, abra Salmo 37. O Salmo 37, ele é um salmo de imprecação. Repita comigo e fala assim, imprecação. Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui e em casa já fizeram uma oração de imprecação e às vezes nem sabe o que é uma oração de imprecação. Pastor, o que é uma oração de imprecação? É quando alguém te faz algum tipo de dano, algum mal para ti, e você ali orando, dizendo, Deus, mata ele, porque tu sabe que
Eu não vou pedir para levantar a mão, porque quem sabe você já desejou até para mim isso hoje, né? Mas eu não vou pedir para você abrir a mão. Mas presta atenção, uma música de imprecação significa o quê? Eles estão numa categoria, e um salmo de imprecação é uma oração que ela vai pedir um julgamento, um castigo ou uma maldição sobre os inimigos. Hoje, os intérpretes bíblicos, eles têm alguma dificuldade de interpretar os salmos de imprecação, porque o contexto que eles foram escritos, principalmente por Davi, lembre da primeira informação da mensagem, do 1 ao 41, todos os salmos, exceto 3, são de Davi. E eu li todo o primeiro livro hoje, eu li do Salmo 1 até o 41 hoje. E prestando atenção, a gente observa que Davi vivia um contexto muito complicado. Contexto de guerra, contexto de luta, Saul correndo 20 anos atrás dele, Absalão, seu filho, querendo sua cabeça, ele se fazendo de louco diante dos filisteus, e ele vai narrar nesse primeiro livro essa história. Ou seja, Davi tem literalmente muitos inimigos querendo sua cabeça. Então, quando ele ia orar, quando ele ia fazer as suas orações, ele não pensava duas vezes em pedir, repita, diga, julgamento, fale forte, castigo, maldição. Isso é muito realmente difícil para a nossa interpretação hoje. Por quê? Alguns intérpretes, pensando nisso, eles foram fazer o seguinte: quais são algumas possíveis interpretações para um salmo de imprecação? Olhe para mim, eu vou entrar no salmo. Pedido de justiça era uma retribuição para aqueles que cometiam injustiça e opressão. Davi não estava orando, pedindo vingança ou justiça à toa. Realmente, Davi estava orando pelo certo, orando a um Deus justo, que ama a justiça, e pedindo que Deus fizesse a justiça contra todos os seus inimigos. Então esse é o primeiro pedido de um salmo de imprecação, pedido de justiça. Segundo, são 3 só, expressão de emoções. Davi estaria, de alguma forma, expressando emoções fortes. Que emoções? Raiva, indignação e resposta a várias situações de injustiça que eu acabei de citar para você. Terceira e última, os autores, e aí parece que fica um pouco mais fácil para nós, eles dizem que os salmos de imprecação são salmos que estão prefigurando, estão fazendo uma prefiguração do juízo final. Olha aqui para mim, quando o salmista ora de forma imprecatória, ele está dando um sinal, segundo esses intérpretes, como Deus vai, no juízo, fazer o seu julgamento para bons e para maus. Está com a Bíblia aberta aí? Tanto que o título do Salmo 37, que está aí na tua mão aberta, está dizendo assim, ó, o fim dos maus e dos bons. Então, Davi está tratando aqui como vai ser o juízo de Deus para os bons e como é que vai ser o juízo de Deus para os maus. Olha uma curiosidade aqui, mais uma para você aprender e não cometer gafes. Olha para mim aqui, com a Bíblia aberta. Salmo não tem capítulo, tá? Como são cânticos, a gente fala Salmo de número 1, verso de número 1. Salmo não tem capítulo e nem versículo. E uma coisa muito interessante, esses títulos que tem aqui em cima, como esse aqui, ó, o fim dos maus e dos bons, na minha Bíblia, Nova Almeida Atualizada, é a única na Bíblia que é inspirada, tá? É como está no texto original. Os títulos dos evangelhos, das cartas paulinas, não são inspirados. Aquilo que quem colocou ali foi a edição. Nos salmos, não. Nos salmos estão como estão no texto original. Amém? Perfeito. Tendo dito isso, vamos então para esses versos do Salmo de número 37 e vamos ouvir o que Deus tem para nós aqui nessa noite. Olha só, a pergunta é, como é que a gente tem vivido? Nós que somos cristãos declarados, tem algum crente aí? E nós declaramos que a palavra de Deus ela é cumprida em nós, a gente deve viver com integridade. Só que antes da gente observar isso aqui, eu quero que você volte e leia o Salmo de número 15 comigo, por favor. Porque o Salmo de número 15, ele só tem 5 versos, vai ser rapidinho. Ó, o Salmo de número 15, pessoal, ele tem o título, O que Deus espera do seu povo. Você é povo de Deus? Então olha essa ética e olha esse conceito do Antigo Testamento que eu tenho aqui, da forma que Deus quer que nós, seus filhos, seus servos, seu povo, vivamos. Verso de número 1. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Lembrando que quem está falando aqui é Davi. Aquele que vive, olha quem vai habitar com o Senhor. Aquele que vive com integridade. Vai habitar com o Senhor aquele que pratica a justiça. E de coração e fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua. Não faz mal ao seu próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que seus olhos têm por desprezível o que merece reprovação. Mas honra os que temem ao Senhor.
aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, agiota, viu? E nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Olha que coisa interessante, segundo o salmista Davi, sabe o que é interessante? Pode voltar para o Salmo de número 37. É interessante que quando eu leio o Salmo, quem está com a ferida aberta, ou não se encaixa em algum ponto desse que o salmista falou, ele já começa a se remexer aí, dizendo assim, poxa, eu preciso dar uma melhorada aqui, porque se eu quero habitar no tabernáculo, o que é habitar no tabernáculo? É uma figura para salvação, é uma figura para ser salvo, para ser o quê? Então o salmista está dizendo, ó, tu quer ir habitar com Deus? Tu quer ir morar com Deus? Tu quer viver no tabernáculo? Tu quer ir morar no céu? Nós sabemos que não vamos morar no céu, né? Apocalipse 21. Então, viva com integridade, viva com justiça, viva na verdade. E você tem todos esses preceitos aqui. Só que a pergunta é, Salmo de número 37, o versículo de número 1 e 2, já falei versículo, o verso de número 1 e 2, é o costume, irmão, olha para mim. Parece que o salmista começa com a crise de Asaf. Por quê? Porque o salmista aqui, como está fazendo uma oração de imprecação, logo se entende que a cena que ele está vivendo não é de alguém que está fazendo bem para ele, mas é alguém que está fazendo mal. E geralmente, quando alguém te faz mal, tu quer te vingar. Sim ou não? Deixa ele comigo, que eu vou pegar ele. Só que a Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Outra coisa, pesquise quando você tiver um tempo, olhe para mim, sobre mágoa. Tem pessoas que estão dentro da igreja com a vida parada e não vão crescer. E não é uma palavra de imprecação e nem de maldição. Elas não vão crescer e nem desenvolver pelo simples fato de carregarem com ela a mágoa do passado. E a mágoa tem esse poder de te fazer ficar estático. Só que a cruz ela tem poder de libertar. Escute. O capítulo 37, ou melhor, o Salmo de número 37, o verso 1 e 2, ele começa com a crise que deu em Asaf. Qual foi a crise? Se você observar na sua casa, que eu não tenho tempo, o Salmo de número 73, o salmista Asaf, que era um grande levita, ele olhou para Deus e falou assim, Senhor, olha para mim, por muito pouco meu pé não desvencilhou do caminho e por muito pouco eu não me desviei. Pergunte por quê? Porque eu olhei para o ímpio e fiquei com inveja da vida que ele vive. Eu vi que o corpo dele é bom, que ele vive bem, que ele não tem preocupação. Olha só, invejando a vida do jogador de futebol. Invejando a vida do pessoal da mídia, porque a mídia ela te coloca uma plataforma de um homem e de uma mulher de como tu deve ser, né? Mas na verdade ele vai descrevendo, Papa vai contando a experiência que ele teve, ele disse assim, só que quando eu entrei na casa do Senhor, aqui é lugar de esclarecimento, meu irmão. E o salmista do número 37, ele está com essa mesma crise, ó, verso 1, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Ele já começa aqui olhando para a vida de pessoas que são ímpias, que não temem ao Senhor, e o resultado que ele tem aqui é que essas pessoas elas não perdurarão muito tempo na face da terra. O verso de número 3, porém o salmista começa dizendo o seguinte, que o nosso comportamento em relação ao próximo, olha, escute, verso de número 3, ele diz assim, confia no Senhor. Durante, quem tem poder é a palavra vai falando, ela vai falar contigo de forma tremenda hoje. Você vai vendo o texto bíblico e vai observando o que é que o Espírito Santo quer falar contigo. Por quê? Porque a gente precisa viver com integridade, sim ou não? Praticando a justiça, sim ou não? Falando a verdade, e são esses comportamentos que Deus espera de nós. Esses comportamentos mostram que nós somos nova criatura. Quem está na igreja e tem comportamentos ao contrário desses que o Salmo 15 citou, desculpa eu te falar, não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia não te coloca em condição de nascido de novo, nem de nova criatura, nem de luz. Não vou nem dizer os adjetivos para te não ficar triste, mas tu já sabe muito bem o que é. Só que o salmista no verso de número 3, ele já te dá aqui um spoiler dizendo assim, olha, o fim dos maus e o fim dos bons. Você vai observar que onde nossas escolhas e comportamento pode nos levar. Porém, o verso 1 e o verso 2 do 37, ele vai dizer que o fim dessas pessoas, diga, dos ímpios, olha, vai ser trágico e vai ser rápido. Preste atenção.
E em vez disso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, verso 3, lê comigo. Eu preciso confiar no Senhor e fazer o bem. E Ele vai te dar um conselho. O pessoal fala que conselho, se fosse bom, era pago, né? Lê o final do verso 3, ele vai dizer assim, ó. Habite na terra e alimente-se da verdade. Alimente-se de quê? Alimente-se de quê, irmão? Olha para o teu irmão aí, rapidinho, não deixa ele dormir não, me ajuda, tá? E fala assim para ele, do que tu tem te alimentado? Fala para ele, do que tu tem te alimentado? Agora presta atenção, do verso 5 ao verso 7, para mim ganhar tempo aqui, eu tenho aqui quatro verbos que são essenciais para o entendimento do que o salmista quer falar. Por exemplo, no verso 3 ele fala confia. No verso de número 5 ele fala entrega. No verso de número 7 ele fala descansa. E no verso de número 7 ele fala espera. Repete comigo rápido, diga confiar, entregar, mais forte, descansar. E por fim diga esperar. Escute, confiar em tempos de crise não é fácil. Sim ou não? Tem pessoas que só conseguem ter uma fé vívida, ativa, quando está tudo bem. Quando o dia mal bate na porta, a primeira coisa que ela faz é se encavernar. São N reações, olhe para mim. Uns reagem se encavernando, outros reagem não vindo, outros reagem indo para o álcool, outros reagem indo para o sexo, outros reagem saindo da igreja. Porque confiar é só para quem é filho mesmo. Confiar é só para quem tem fé mesmo no Evangelho. E o salmista está dizendo, ó, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e te alimenta da verdade. Aí ele vai começar, agrada-te do Senhor. Você concorda comigo que confiar em tempos de crise não é fácil? Sim ou não? E é um cenário propício para falar, olha para cá, um cenário propício para falar o que a gente está vivendo. O país está em crise, o país está com a inflação lá no alto. Nós estamos vendo o presidente da República passado sendo preso, nós estamos vendo o Senado e a Câmara ali, nós estamos vendo um ativista norte-americano sendo morto, levando milhões de pessoas, milhares de pessoas no estádio. Isso está mexendo no mundo. Nós estamos vendo aflição no Nepal, aflição nos estados, socialismo querendo crescer. Nós estamos vendo que não está bem. E a resposta da Bíblia é: confia no Senhor. Pastor Narciso, o que eu preciso fazer? Olha, escute só. Agradar-se do Senhor significa que Ele vai satisfazer o desejo do coração. Só que preste atenção, há uma passagem bíblica no Novo Testamento que diz que o coração do homem ele é enganoso. Só que o coração que o Davi está falando que Deus vai alimentar aqui, que Ele vai realizar o desejo, é o coração que se alimenta da verdade. Por quê, pastor? Porque o coração que não se alimenta da verdade, ele almeja por coisas terrenas. Mas o coração que se alimenta da verdade, que é a palavra, por isso que você está aqui, ele almeja coisas celestiais. Então o salmista vai dizer o seguinte, olha, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E o ímpio, ele pensa que está melhor do que tu. Escuta, não cai nessa de olhar para a vida de alguém que tu acha que está melhor do que você. Deixa eu te dar alguns motivos aqui. Primeiro, o nome dele está no livro da vida, o teu está. Segundo, tu bebe o cálice da prostituição ou tu bebe Santa Ceia? Santa Ceia, tu está no lucro. Terceiro, ele fala a língua dos anjos? Tu fala. Quarto, ele tem dons ministeriais? Tu tem. Tu tem inúmeros motivos, mas é incrível, parece que o cara quer olhar para a vida do ímpio. O cara tem um carro, é perecível. Ele tem uma casa, é perecível. Ele tem um relógio bonito, é perecível. Ele tem uma roupa de marca, é perecível. Aí o camarada pensa que ele não está bem. Olha aí para o teu vizinho rápido, fala, tu está bem, rapaz. Fala para ele, não cai nessa crise não de olhar para o ímpio. Fala para ele, tu está melhor do que ele. Diz para ele isso aí. É por isso que o conselho dele é, olha, agrada-te do Senhor. Outra versão, a palavra Almeida Revista Atualizada traz, deleita-te no Senhor. O que é se agradar do Senhor? Olha o verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Só que escute, aqui eu tenho algumas prerrogativas. A palavra caminho, olha para mim, por favor, para a gente terminar no tempo certo. A palavra caminho aqui é o que eu faço. Está relacionado, caminho é onde eu ando, é o que eu faço. Só que eu só consigo entregar essas coordenadas. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Só consegue entregar o caminho ao Senhor quem confia nele.
Sabe por que muitas pessoas não entregam o caminho ao Senhor? Simplesmente porque não confiam no Senhor. Agora escute uma coisa aqui. Esse descansar do verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Agora pegou, pastor. Por que pegou? Numa geração imediatista, fast food, do pronto, que quer tudo na mão, falar em esperar e confiar, é complicado. Só que eu tenho uma notícia que muitos podem receber de forma negativa, mas não é. Quando eu olho no texto bíblico, eu vejo que todos os processos de homens e mulheres de Deus, eles trabalham com o quê? Com tempo. Então, quando a Bíblia fala, descansa e espera, entrega o teu caminho, por exemplo, tem gente que entrega o caminho ao Senhor, mas vive fazendo campanha, para Deus acelerar o processo. Tem gente que entrega o caminho do Senhor, mas vive na casa de profeta, para saber o que Deus quer. Tu quer saber o que Deus quer para ti? Só tu lê a Bíblia. Se Deus quiser usar um profeta para falar contigo, Ele sabe a rua onde tu mora. Olha, Ananias, é lá na rua chamada direita. Vai lá, tem um homem lá chamado Saulo. Ele vai mandar alguém ao teu encontro. Se tu entregou o teu caminho ao Senhor, é entregar. Mas tem gente que, olha para mim, tem gente que entrega, olha aspas aqui, ó. Tem gente que entrega o caminho ao Senhor e fica enchendo a paciência de Deus. É igual aquela mãe que está orando pela libertação do filho. Ora pela libertação do filho, mas não deixa Deus cumprir o propósito. Porque está toda hora se metendo. Se tu entregou, entrega o teu, confia. O verso 7 vai dizer, leia de novo, descansa no Senhor, espera. Ah, pastor, eu tenho uma urgência. Se a palavra fosse de urgência, Deus ia mandar eu pregar o Salmo 70 hoje, apressa-te, não, mano. Deus mandou pregar o 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. A palavra de Deus hoje para ti é: ainda não está no tempo. Ainda não é a hora. Escute uma coisa. Olha, pega o exemplo, pastor Wesley. Saul é derramado azeite, em seguida, rei de Israel. Resultado, um dos piores reis da história. Davi é ungido rei. 20 anos depois, ele assume o trono. Olha a diferença de uma pessoa que tem raiz para uma pessoa que não tem. Será que Saul teria condição de orar assim? Deus, tira tudo que eu tenho. Eu te garanto que ele não oraria assim. Só que Davi amava tanto a Deus. Ele passou por um processo tão dolorido. Ele passou por uma dificuldade tão... Escute, irmão, sabe por que você sofre? Isso aqui não é uma palavra de coach, não, tá? Eu sou pregador de cruz. Mas é entendível que quanto mais nós sofremos, é maior o que Deus tem para nós. Porque quando Deus prepara algo para ti, Ele tem que te colocar em um lugar para te dar estrutura, para afincar tuas raízes, para que quando aquela bênção chegar, ela não virá maldição. Quantas pessoas tu conhece que receberam algo de Deus, e aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para frutificar, aquilo virou uma grande de uma maldição. Agora presta atenção, vê na Bíblia comigo, do versículo 6 ao versículo de número 11, a gente vai ter alguns contrastes. Como assim, pastor? Ele vai falar no 6, olha, fará com que a tua justiça sobressaia como a luz. Ele está falando para os crentes. Aí no versículo de número 9, no versículo de número 8, desculpa, ele diz assim para o ímpio, ó, deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão o quê? Mas olha o que acontece para quem confia no Senhor, no final do verso 9, leia, mas os que esperam, não lei da glória, irmão, mas os que esperam no Senhor possuirão a... Aí ele fala do 10, do ímpio, ó, mas um pouco de tempo, eles não existirão jamais. Você procurará no lugar onde eles estavam e não se encontrará. Mas olha o que vai acontecer com quem confia no Senhor no 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância e na paz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa interessante, presta atenção. O verso de número 12 e 13, eu tenho uma palavra profética para ti. Olha para mim, por que, pastor, uma palavra profética? Leia o verso 12. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os... O Senhor dá risada dos ímpios por ver que o dia deles está o quê? Deus está achando graça dos teus inimigos hoje. Preste atenção nisso. O Senhor está achando graça dos teus inimigos hoje. Eles podem arquitetar, eles podem tentar fazer, eles podem tentar te derrubar de qualquer forma, irmão. Não tem encantamento contra Jacó.
Não tem encantamento contra Israel. A Bíblia está dizendo assim, pode tentar. Deus está fazendo sarcasmo, pode tentar, vocês não vão conseguir derrubar eles, vocês não vão conseguir vencê-los, vocês não vão conseguir lançá-los por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que você tem é abençoado. Por exemplo, olha só, às vezes tu reclama do pouco que tu tem, né? Leia comigo aí, versículo de número 16, isso. Mas vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. É pouco, mas é teu. É pouco, mas é lícito. É pouco, mas é do teu suor. É pouco, mas é porque tu acorda cedo e chega tarde. É pouco, mas é abençoado. Provérbios 17, um homem mais rico da terra escreveu: o que vale mais, a casa cheia de carnes onde há contenda, ou um bocado seco onde há paz? Deixa eu parafrasear para o português do 40 horas. O que vale mais, estar comendo lasanha todo dia no shopping, ou comer açaí com mortadela, mas comer em paz, sabendo que aquilo ali é algo abençoado? O que tu tem é abençoado. O que tu tem é lícito. O que tu tem é... Irmão, presta atenção. Muitos ricos não dormem, Patrick. Esses caras não têm paz. Eles viajam, olha para mim, irmão. Eles viajam para onde querem. Eles vão para outros países. Mas eles não têm paz. A cabeça dele está nos boletos. A cabeça dele está nas empresas. A cabeça está nos funcionários. A cabeça está no funcionário que está roubando. A cabeça está nos projetos ilícitos que eles fazem por trás dos panos. Não tem paz. Tem pessoas que nunca vão ter riqueza material, porque o dia que Deus dá riqueza material para ela, ela se afasta de Deus. Por isso que a gente não tem que ir atrás dessas riquezas materiais. Escute uma coisa, olha para mim, deixa eu comprovar para você. Passa mais alguns salmos, olha para cá. Aí ele faz uma oração. O rei, quem? Tem alguém mais importante do que ele na terra? Tem alguém mais rico do que ele na terra? Tem alguém mais famoso do que ele na terra? Olha a oração. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Meu irmão, um homem que faz uma oração dessa, ele não está apegado com coisa material. Davi está falando assim: se eu fosse o último da tribo de Dan, eu te servia, eu te adorava, eu era crente. Não estava a adoração, o apego de Davi por Deus, a confiança de Davi por Deus, é porque ele sabe que o Deus que levantou ele, ele era verdadeiramente. É fácil para um homem que está 20 anos fugindo de Saul, por cavernas, por becos, por vales, na terra dos filisteus, ele tem autoridade para abrir a boca, ele tem autoridade de falar para nós. Confia nele, ele é fiel. Deposite a confiança de vocês nele. Pastor, irmão, olha como eu vou te comprovar isso aqui. Passa rápido, vai para o Salmo de número 23, por favor, ou vai para o verso de número 23. Olha como ele vai comprovar. Ele vai dizer assim, ó: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se o homem bom cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor segurará ele pela mão. Eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha para mim. Se o ímpio cair, ele fica lá. Se tu cair, tu não fica lá, porque a mão do Senhor te pega e te levanta. Vale a pena confiar, meu irmão. Viu? O verso de número 18 e o verso de número 19 tem uma outra promessa. Como assim, pastor? Essa palavra aqui, ó: o Senhor conhece o dia dos íntegros. De quem? A herança deles permanecerá 1 mês. A herança dele permanecerá quanto tempo? Agora olha o que o Senhor fala. Olha para mim antes de você ler. O tempo está difícil, a inflação está, o cenário está um caos. Olha o verso de número 19. Assim diz o Senhor: não serão envergonhados em tempos difíceis, e nos dias de fome o meu povo se fartará. Levante a sua mão. Será no tempo de crise que Deus vai te prosperar. Será no tempo de crise que Deus vai te levantar. Será no tempo de crise que você vai se fartar. Levanta a mão, meu irmão, e pega. Será no tempo de crise que tu vai engordar. Olha aí, ó, profecia se cumprindo aí, ó. Aleluia.
Olha, irmão, presta atenção. Esse texto foi escrito 3.000 anos atrás. Dá uma glória, pelo amor de Deus. Esse texto foi escrito 3.000 anos atrás e parece que Davi está vendo tudo que está acontecendo aqui. Davi não está, mas o Espírito Santo sabia. E o Espírito Santo sabia que dia 23 de setembro de 2025 ia ter um povo, levanta a mão, recebendo essa palavra nessa noite aqui. Levante e eu falo de novo. Assim diz o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Assim diz o Senhor, vocês não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome vocês se fartarão. Essas 2 semanas, a passada e a outra, eu viajei para pregar no sul do Pará. Eu estava em Paraupeba semana retrasada e esse final de semana eu estava em Paragominas. Olha para mim aqui. O sul do Pará é riquíssimo. Irmão, muito emprego. Lá em Paraupebas o cara escolhe onde ele quer trabalhar. Muito emprego. A Vale está devendo 200 milhões de reais para a cidade. E agora eles vão começar a investir. O Egito está construindo uma fábrica gigantesca. A hotelaria Ibis, os hotéis Ibis aumentou. A maior fábrica de cimento do mundo está indo. Não vai embora para lá não, viu? Sem a direção de Deus que tu vai pegar ataque. Presta atenção. É porque o pessoal está indo tudo embora para Santa Catarina. Paragominas, mesma coisa. Trabalho. É um povo próspero. E o tempo está de crise, mas o povo lá está próspero. O tempo está difícil, mas o povo lá está próspero. O tempo está de luta, mas o povo lá o emprego está correndo atrás deles. O que é isso? Deus tem compromisso com quem confia nele verdadeiramente. Confia no Senhor, deleita-te, agrada-te do Senhor. Tipo, o que é agradar do Senhor? É ser feliz com aquilo que Deus tem te dado. Segura. Mas pastor, mas eu só tenho... É isso, irmão. Olha para mim, o que é se deleitar no Senhor? Irmão, presta atenção. Deixa eu parafrasear o Augusto Nicodemos aqui. Na oração do Pai Nosso, quando ele fala assim, ó, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no, o pão nosso de cada dia que nos deste, ele fala que o pão, quando Deus dá o pão, é a promessa, quando tem um presunto e o queijo já é graça. Então escuta, tu já tomou açaí, se tu tomou da glória, tu come frango assado, tu tá cheio de boticário, de natura, tu não anda de geladão, aleluia. Aqui todo mundo tem iPhone, ó, todos esses caras que tem iPhone, ó, prova, quem não tem, todo mundo tem iPhone aqui, ó, olha só, todo bem vestidos, bem trajados, sapatos, todos são assalariados, são empregados. Irmão, a graça de Deus tem nos alcançado. Aleluia. Eu vou falar de novo aqui. Só levanta a mão direita só para te ouvir, ó. O Senhor confirma os passos do homem bom. Olha a profecia. Ele se agrada do seu caminho. Se cair, não fica prostrado, porque o Senhor vai te segurar pela mão. O salmista disse: eu fui moço, agora eu sou velho, um homem vivido, experiente, porém jamais, é um advérbio de negação. Eu nunca vi o justo desse. Tu não vai ficar desamparado. Agora escuta, segura. Eu preguei, vai lá no meu canal no YouTube e pesquisa lá Romanos 13, sobre política, sobre liderança, assiste lá, culto de ensino da semana retrasada aqui. Olha para mim, vai chegar o tempo da eleição, agora o cara vai ficar doido atrás de vereador, de deputado. Ah não, porque, meu irmão, te agrada do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Fala assim, se tu não tem esse nível de fé, tu tem que pedir: Senhor, me coloca esse nível de fé. Agora tem um porém, quando tu pedir para aumentar o nível de fé, a prova vai aumentar. Porque a fé só aumenta com a prova. Viu? A fé só aumenta com a luta, com a dificuldade. Então quando tu falar assim: Senhor, eu quero que essa fé dê um upgrade, aí você já sabe que vai vir luta, mas Deus é contigo. Amém ou não amém? Já que tu sabe que o teu passo é confirmado pelo Senhor, verso 27, olha o conselho, isso aqui é bom demais. Como eu fui edificado por esse texto hoje? Eu me edifico 2 vezes, quando eu me alimento em casa e quando eu trago para cá.
Eu como 2 vezes, olha só. Verso 27. Afasta-te do mal. Da onde? E pratica o bem. Afasta-te da onde? Escuta, te afasta de pessoas que não temem a Deus. Te afasta de pessoas que não têm caráter, que não têm princípio. Te afasta das pessoas que não têm o mesmo propósito de tu. Te afasta de pessoas que não gostam de Deus. Acabou, glória? Ah, pastor, mas eu tenho uma amiga. Teu amigo é tua mãe e teu pai, rapaz. Teu amigo é Cristo que sangrou por ti no Calvário, que não fala mal de ti, que não conta o teu defeito para ninguém. Ele é teu amigo. Ah, pastor, mas ela é minha best. Oh, besta. Ela não é tua best nada. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai te trair. Presta atenção. Os caras lá no tempo do Reino do Norte, doidinho para fazer aliança com o Egito, e Deus usando os profetas, vai lá e fala, vou falar assim, tá, desculpe, vai lá e fala para aqueles abestados que eu quero dar livramento, para eles fazerem aliança comigo, confiar em mim. Eles, não, bora se unir com o Egito, bora se unir com a Síria, bora se unir com Síria, bora se unir para cá, bora se unir. E a Deus vem, pá, pá, pá. Enquanto não te afastar e não cumprir o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes dê o seu prazer. Olha o conselho. Ao invés de tu estar perdendo tempo com gente que não tem temor a Deus, tu está lendo a Bíblia de dia. Aleluia. Escuta uma coisa, olha para mim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos. Quando ele fala anda, eu estou passando. Nem se detém no caminho dos. Eu parei. Mas se assentar, meu irmão, aí ia ter comunhão. Quando tu está andando, nada, tu está só andando, está só observando. Se detém, tu parou e observou com mais cuidado. Agora sentou, já era, meu irmão, é sal. E tem gente que tem uma mente tão fraca que meia hora de conversa com ímpio ele já fica doido, já não quer obedecer pastor, já quer falar mal da Bíblia. Eu vou obedecer pastor, então vai lá obedecer escarnecedor, cachaceiro, vai lá, bora ver para onde tu vai. Rapaz, antes tem o seu prazer, antes tem o seu quê? Presta atenção, olha para mim, isso aqui é simples e prático, é a última aplicação da mensagem. Olha aqui para mim todos. O camarada pega uma bacia de açaí, hoje eu comi glória, dá glória aí, irmão, te alegra comigo. Hoje eu tomei um açaizinho com carne, um cozidão lá que a mulher fez, lá abençoado, e eu estava comendo e repeti, pai. Aí eu falei assim, me dá de novo, porque eu queria estava fazendo aquilo com prazer. Quando a gente faz com prazer, a gente quer repetir, a gente quer de novo, a gente quer mais, é bom. Aí tu pega a Bíblia 10 minutos, quantos minutos? Quantos minutos? Estou entendendo nada. Teu prazer não está aqui. Quando o cara está com prazer, ele vai atrás de uma concordância, ele vai atrás de um dicionário, ele vai atrás de um livro. Eu não entendi aqui, mas eu vou pesquisar aqui no YouTube o que esse pastor fala. Eu não entendi aqui, mas eu vou pegar um dicionário. Não entendi aqui, mas eu vou pegar uma Bíblia de estudo. Prazer. Por quê, pastor? Porque quando eu aprendo o que Deus quer, eu sei aonde eu devo sentar. Com quem eu devo conversar. Com quem eu devo falar. Como eu devo me portar. E quando eu não sei, você já viu o ditado? Eu sou Maria. Pode me olhar feio, eu adoro. Verso 35. Capítulo, número 37, verso 35. Encontrou, diga amém. Antes de ler o 35, leia o 34. De novo, para quem não gosta. Espere no Senhor e ande nos seus. Olha para mim, presta atenção, olha a troca. Olha como o salmista é inteligente. Olha o segredo do texto bíblico. Ele começou o texto bíblico falando assim, entrega o teu caminho, o meu. Só que nesse verso aqui, ele fala para te deixar o teu caminho e começar a andar no outro. Olha aí, espere no Senhor e ande nos seus. E eu pergunto para ti, quem é o caminho? A verdade e a vida. Então o que tu vai fazer? Escuta, o teu caminho e o meu caminho só leva a gente para o abismo.
mas os caminhos do Senhor. Aleluia. Agora leia o versículo de número 37. O íntegro e o reto. Ah, irmão, isso aqui eu achei lindo. Olha para mim. Olha aqui, por favor. Eu juro que é a última agora, de verdade. É a última. Gente, o salmista, ele faz sarcasmo aqui nesse texto. Eu achei tão maravilhoso isso. Ele contou, ele entendeu tudo isso aqui que eu estou te explicando. Aí no versículo 37, ou melhor, no versículo 35, no verso 35, olha o que ele vai ler. Olha o que ele vai falar, lê comigo, por favor. Ele fala assim, ó. Rapaz, eu vou falar com o paraense, tá? Rapaz, eu vi um ímpio prepotente. Expandisse como um cedro do Líbano. Olha para mim, antes de ler o 36. Não lê o 36, olha para mim. Olha para mim, meu irmão. Eu vi um ímpio como um cedro. Já viu o que é um cedro? Pesquisa o que é uma árvore de um cedro. É uma árvore monstruosa. Eu vi um ímpio todo abestado, pensando que ele era um cedro. Aí olha o que ele diz no 36. Se tu não der glória, eu desisto. Eu passei, e eis que ele havia sumiu. Aí eu leio o final. Procurei ele. Mas quem é crente, ele pode até escorregar, mas a mão do Senhor vai lá e pá, põe de pé aqui, rapaz. Quem confia no Senhor está de pé, está fazendo chuva, está na luta, mas está de pé, meu irmão. Entra tempo e sai tempo, mas ele está de pé, meu irmão. O ímpio não, tu procura ele, está todo bestado, peito de pombo, tufado. Cadê? Ah, fulano, morreu. Moisés falou assim, Senhor, me ensina a contar meus dias para que eu tenha um coração sábio. As 24 horas que tu perdeu hoje, ela não volta mais. Pega essa palavra. As 24 horas que tu não vai dar crédito amanhã, ela não volta mais. O que é que tu está fazendo com o teu tempo, com a tua hora, com o teu dia? O que é que tu faz? Cursos? Está te preparando? Ou você está fazendo igual os dispensacionalistas norte-americanos que estão cavando buracos nas cavernas para se proteger do apocalipse? Se Deus vai falar no dia do juízo final, morte, me dá teus mortos, mar, me dá teus mortos, Hades, me dá teus mortos. Aí ele faz graça. Eu olhei para o abestado, lá está ele lá, todo abestado. Aí eu voltei no outro dia, cadê ele? Sumiu. Agora olha o que acontece com quem é justo. Verso 37. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele, não está dizendo aí que vai ser de crise. Tu acredita nisso aqui, meu irmão? Tu acredita nesse texto aqui? Tu crê que ele é inspirado? O texto está dizendo que quem é reto, é íntegro, que quem obedece o Senhor, o futuro dele será como? Ah, pastor, porque as estatísticas vão para o inferno. A Bíblia é a palavra de Deus. O nosso futuro será de paz, será de glória, será de bonança, será de fartura. Aleluia! Aí tu vai gastar 200 conto com psicólogo. Olha, tu vai tomar uma pílula. Está aqui, ó. Está tudo aqui. De graça. Acessível. Outra coisa. É o único livro, olha para mim. E quando tu lê, o autor está perto. Meu Jesus. A gente pode olhar e falar assim, Espírito Santo, não entendi aqui. Fala, me fala o que é isso aqui. Aí ele fala assim, ó, dá para o teu joelho aí. Aí tu, quando tu vê, tu já está. Escuta, ele começou a oração com imprecação. Só que ele te quebranta tanto, que quando tu vê, que antes de tu terminar a oração, tu já está orando pelo inimigo. Pai, esse Deus é Deus meu, dá glória aí. Aí, Senhor, ai, Senhor, ela me fez tanta raiva. Ah, Senhor, mata ela, Jesus. Senhor, eu não mereço isso, eu sou tua serva, eu sou tua estrelinha, Pai. Aí o Espírito Santo vem, não, filha, perdoa, filha, não é assim, filha, eu quero te abençoar, confia em mim. Tá? Aí quando na metade por fim da oração, Pai, perdoa ela, Pai. Derrama a bênção sobre a vida dela. Derrama a graça sobre a vida dela.
Aleluia. 39. Mas a salvação dos justos vem da campanha. Vem da onde? Dele, por ele, para ele. Ele é a fortaleza em tempos de... Escuta. Olha para o teu irmão rápido. Rápido. E fala assim para ele. Não quer ir embora? Fala assim para ele. No tempo de angústia. Onde tu te esconde? Imagina Davi naquela caverna. 200 homens que... A galera de Saul atrás dele, ele encolhido lá. O refúgio de Davi não era a caverna de pedra. Onde é que você se esconde em tempo de dificuldade? O Senhor os ajuda e os livra. Ele é a fortaleza deles em tempos de... Oh, glória. Curve sua cabeça. Querido Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos confiar em Ti. Nós queremos acreditar que Tu és fiel a cada dia.